Antes que a lâmina tocasse seu pescoço, o destino dela já estava selado. Mas tirar sua vida não era suficiente. Eles precisavam destruir quem ela era, transformá-la em espetáculo público de humilhação. Maria Antonieta, a radiante arquiduquesa da Áustria, que iluminou os salões de Versalhes, agora caminhava o percurso inverso, do trono dourado para a carroça de madeira. Se você se interessa por histórias reais, onde a inocência é destruída em silêncio, inscreva-se no canal. Isso não é mito, é a lenta destruição de uma jovem que o mundo escolheu odiar. Antes dos gritos, antes da lâmina, Maria Antonieta era apenas uma garota, assustada, isolada e já condenada. Comente de onde você está assistindo e fique comigo. Porque a execução não foi a tragédia. O que veio antes foi muito pior. Nas primeiras horas de 2 de agosto de 1793, enquanto Paris se escondia sob um pesado silêncio, ela foi arrancada dos braços de sua família. Separada de seus filhos, negada até um momento de consolo, foi levada à conciergerie, uma prisão úmida apelidada de a sala de espera da guilhotina. Não havia mais rainha, apenas a prisioneira número 280. Sua nova corte consistia em ratos, paredes de pedra suando umidade e 2 guardas que a encaravam sem piscar. Cada movimento era registrado, cada pequena tentativa de dignidade bloqueada. As horas se fundiam umas nas outras sob o gotejamento constante do teto, misturado aos sussurros abafados de outros prisioneiros aguardando sua vez. Enquanto a revolução rugia além daquelas paredes, enquanto pessoas que antes se curvavam diante de suas sedas agora exigiam sua execução, outra história se desenrolava dentro daquela cela. A história da mulher por trás do símbolo. Uma mulher forçada a enfrentar não apenas a morte, mas uma tentativa deliberada de esmagar seu espírito antes que alcançasse o cadafalso. Esta é a história do que fizeram com Maria Antonieta, antes que a guilhotina a reivindicasse. Uma história onde a humilhação colidiu com a dignidade, onde no lugar mais improvável ela descobriu sua coroa final, a resistência silenciosa ao sofrimento. O tempo não seguia mais relógios. Era medido pelas batidas das botas dos guardas e pelo murmúrio distante do Sena batendo contra a pedra. Maria Antonieta vivia numa cela apertada e encharcada, onde a umidade grudava em tudo, nas paredes, nos cobertores, até em sua própria pele. Um monte de palha servia como cama, uma única vela, sua única companhia. Um biombo de madeira dividia o aposento pela metade. Atrás dele, esperava-se que ela se vestisse e despisse. Mas até esse frágil resquício de privacidade foi negado. 2 soldados montavam guarda dia e noite, negando-lhe o direito de não ser vista. Ela dormia sob seus olhos, comia sob seus olhos. A vigilância não era apenas controle, era um lembrete. Ela não era mais rainha, não era mais mãe. Mal era considerada humana, apenas um corpo sob custódia. Notícias do mundo exterior chegavam como murmúrios distorcidos, ecos de um mundo que seguira em frente sem ela. Mas uma memória permanecia dolorosamente viva, uma ferida que se recusava a fechar, a memória de seu filho, Luís Carlos. Apenas um mês antes, na prisão do Templo, revolucionários haviam invadido seu quarto passada à meia-noite, procurando pelo pequeno príncipe. Maria Antonieta se jogara sobre ele, implorando desesperada. Ele é apenas uma criança! Seus gritos não significaram nada. Os guardas a afastaram enquanto o menino de 8 anos, aterrorizado, era arrancado de seus braços. Os gritos dele ficaram presos dentro da mente dela, repetindo-se infinitamente na escuridão. Ela nunca mais o veria. Algo dentro dela se partiu naquela noite. Não a rainha, a mãe. Entre o punhado de objetos que escondia dos guardas, ela guardava um minúsculo retrato do filho e uma mecha de seu cabelo, enfiada dentro do corpete. Era sua relíquia, a última brasa de calor num mundo congelado pela fúria. Sua única fonte de gentileza humana era Rosalie Lamorlière, uma jovem serviçal designada para cuidar dela. Rosalie mais tarde confessou: a rainha só desmoronava quando falava dos filhos. Então a fachada da realeza caía, revelando uma mãe devastada,
sussurrando os nomes de seus filhos como uma prece. Até essa vulnerabilidade virou jogo para seus captores. Eles a zombavam, provocavam com comentários cruéis, riam sobre seu marido executado. Cada insulto tinha a intenção de feri-la. Cada silêncio era sua tentativa de resistir. Mas naquela cela sufocante, cercada por hostilidade, Maria Antonieta começou a transformar sua dor em desafio. Aprendeu a se mover devagar, falar baixo, não demonstrar medo. Os que a observavam esperavam uma mulher despedaçada. Em vez disso, viram alguém que, mesmo despida de coroa e título, ainda carregava uma estranha autoridade inexprimível. Se você está sentindo a tensão dessa história, deixe seu like e inscreva-se para não perder o próximo capítulo. Às vezes, quando os outros dormiam, ela olhava fixamente para a chama trêmula de sua vela. Em seu brilho fraco, repassava toda a sua vida. Os grandes bailes, os vestidos bordados, seus filhos rindo nos jardins do palácio, e a maré crescente de ressentimento que se formava fora de Versalhes. Quando tudo começara a desmoronar, quando deixaram de ser pessoas e se tornaram símbolos de ódio, nenhuma resposta jamais chegava, apenas a aurora. E com ela, mais um dia dentro daquele minúsculo caixão de pedra. Além das paredes, ela ouvia os vendedores da cidade gritando, os tambores revolucionários, os sinos distantes de Notre-Dame, lembrando-a de que a vida seguia sem ela. E assim se passaram 76 dias, 76 amanheceres sem esperança. Durante essas longas semanas, a mulher outrora desprezada foi despojada de tudo que a tornava humana. No entanto, desse despojamento algo inesperado se formou. Uma compostura tranquila, quase sagrada. Uma dignidade que aparece apenas naqueles que já perderam tudo e não têm mais nada a temer. Então, em outubro, a porta da cela se abriu novamente. Desta vez, não para levar uma criança, mas para levá-la a julgamento. Nas horas sombrias antes do amanhecer de 14 de outubro de 1793, a porta de ferro se abriu novamente. Desta vez, não era para comida nem para mais zombarias dos guardas. Desta vez, era para arrastá-la perante a versão de justiça da Revolução. Uma justiça já esculpida em pedra muito antes de ela entrar na sala. Maria Antonieta foi conduzida pelos corredores da Conciergerie, cercada por soldados armados. Suas botas ecoavam contra a pedra como tambores fúnebres distantes. Ela usava o mesmo vestido preto que vestira para lamentar seu marido. Mas seus passos permaneciam calmos, quase inquietantemente compostos. As pessoas a espiavam de cantos sombrios. Algumas cuspiam insultos, outras apenas olhavam, presas entre terror e fascínio. O tribunal revolucionário, lotado de espectadores, parecia mais um palco do que um tribunal de justiça. Tochas tremeluzentes iluminavam os rostos dos juízes, rígidos e inexpressivos como mármore esculpido. E em frente a eles, num banco de madeira simples, sentava-se a mulher que fora rainha da França. Sem joias agora, sem coroa, apenas uma figura pálida e magra, com uma dignidade fantasmagórica que se recusava a desaparecer. O promotor, Antoine Quentin Fouquier-Tinville, abriu as audiências com uma voz feita para espetáculo. Suas palavras pingavam malícia, cada frase elaborada para provocar rugidos da multidão. Ele listou as acusações com precisão teatral. Traição, conspiração com inimigos estrangeiros, desperdício do dinheiro da nação, corrupção da moral da França. Cada frase desencadeava ondas de aplausos, vaias e socos batendo. Mas ninguém se importava com fatos. A revolução precisava de uma vilã. Um corpo no qual pregar anos de fome, taxação e guerra. E ela foi o emblema escolhido. Maria Antonieta, sem defesa adequada e sem tempo para se preparar, falava apenas quando permitida. Sua voz era baixa, mas firme. Ela negou as acusações. Não com indignação, mas com o cansaço de alguém que já sabia que o resultado não podia ser alterado. Testemunhas desfilaram uma após a outra. Algumas recitavam contos retirados de panfletos cheios de ódio. Outras inventavam histórias na hora. Falavam de festas decadentes, banquetes zombeteiros, excessos em Versalhes.
A plateia urrava de aprovação, alimentando-se de cada escândalo inventado. E então veio a acusação que congelou toda a sala. O promotor ergueu uma folha de papel, fez uma pausa dramática e anunciou a mais vil de todas as acusações, que ela havia cometido incesto com seu próprio filho. Um silêncio assustador varreu o tribunal. Até alguns revolucionários endurecidos baixaram o olhar. A palavra se espalhou pela galeria como fogo. O pequeno Luiz Carlos, arrancado de seus braços meses antes, fora coagido a assinar uma falsa confissão. Fora treinado para repetir frases horríveis, que nem sequer compreendia. Sentenças projetadas para despedaçar a mãe que o amava. Por um momento, Maria Antonieta não se mexeu. Parecia esculpida em pedra, encarando o vazio. Os juízes esperaram. Os espectadores prenderam a respiração. Então ela se levantou. Ela não olhou para o promotor nem para o júri. Em vez disso, virou-se para as mulheres da galeria. Mulheres, mães, as mesmas que haviam marchado até Versalhes exigindo pão. E com uma voz clara como um sino, disse apenas: apelo a todas as mães que estão aqui. Ela não precisava de mais explicações. Uma onda percorreu a multidão. Murmúrios, suspiros, até lágrimas. Por um instante, a caricatura monstruosa dos panfletos desapareceu, substituída pela verdade. Uma mãe separada de seu filho, humilhada além da compreensão. Ginville, furioso com a mudança de clima, bateu o punho na mesa e forçou o processo a continuar. Mas algo havia rachado, um lampejo de culpa, ou talvez humanidade, passou pelos rostos de algumas pessoas. Maria Antonieta afundou de volta em seu assento exausta. Aquele único momento havia tomado o último de sua força. O julgamento se arrastou por 2 dias, uma exibição cuidadosamente coreografada do poder revolucionário. Cada pergunta, cada testemunha, cada fragmento de evidência era parte de uma performance cujo fim já estava escrito. Ao amanhecer de 16 de outubro, os juízes anunciaram o veredicto. Culpada de alta traição. A sentença, morte por guilhotina. O escrivão perguntou se ela tinha algo a dizer. Ela simplesmente balançou a cabeça e sussurrou: o que mais eu poderia acrescentar? A farsa estava completa, mas naquele momento, sua aceitação silenciosa se tornou sua própria forma de resistência. Sem gritos, sem súplicas, sem amargura. Apenas uma mulher de pé mais reta do que os homens que a condenaram, como se seu silêncio carregasse mais honestidade do que qualquer coisa dita no tribunal. Naquela tarde, ela foi levada de volta à sua cela. Atrás dela permaneciam as vaias, as acusações, os gritos triunfantes da multidão. À sua frente, a última manhã de sua vida. Inscreva-se no canal para acompanhar até o final dessa história impressionante. A noite caiu sobre Paris, em 15 de outubro de 1793, lançando uma calma enganosa sobre a cela número 280. O silêncio era tão pesado que até a água pingando soava como um relógio marcando suas últimas horas. Maria Antonieta voltou de seu julgamento pálida e tremendo. Mas seu olhar parecia estranhamente pacífico. Não a paz da esperança, mas de alguém que havia abraçado completamente o fim. Rosalie, sua leal acompanhante, permaneceu por perto. Ofereceu-lhe caldo e pão. A rainha recusou com um sorriso gentil. Não preciso de mais nada, minha filha. Tudo está terminado para mim. Por um longo tempo, ela sentou-se à pequena mesa de madeira, observando sombras dançarem pela parede úmida. O Sena murmurava lá fora. Guardas caminhavam além da porta. Então ela pegou uma pena e uma folha de papel. Sua mão tremeu, mas sua escrita permaneceu firme. Ela escreveu uma carta para sua cunhada, Madame Elisabeth, a única pessoa a quem ainda se sentia ligada por afeição genuína. E naquela carta não escreveu nada sobre vingança, medo ou a injustiça que suportara. Ela escreveu sobre perdão. Implorou à cunhada que cuidasse de sua filha, que rezasse pelo pequeno Luiz Carlos e que nunca o responsabilizasse pelas palavras que fora forçado a repetir. Ele fora enganado, usado como peão por aqueles que desejavam atormentá-la. Seu tom suavizou. Diga a ele que não o culpo. Diga a ele que rezo por ele. Diga a ele que mesmo no céu ainda serei sua mãe.
A cada sentença, era como se seu espírito lentamente se afastasse de seu corpo cansado. A carta se tornou seu testamento moral, seu último sussurro ao mundo. Mas sua mensagem nunca chegou às mãos pretendidas. Os revolucionários a confiscaram e a enterraram em seus arquivos de ódio, onde permaneceu oculta por mais de 2 décadas antes de ser descoberta. Quando colocou a pena de lado, ela encarou a vela, mal se agarrando à vida. Cera derretida escorria pela mesa como lágrimas caindo. Rosalie percebeu também e desabou. Não chore, disse-lhe a rainha suavemente. Devemos morrer como vivemos. Decentemente. Próximo à meia-noite, os passos retornaram. A última ordem havia chegado. Os guardas a entregaram com um tom tão frio e comum que poderia ter sido um anúncio de café da manhã. Maria Antonieta apenas assentiu. Nenhum pedido de misericórdia, nenhum tremor de medo. Antes de fecharem a porta, ela pediu um momento a sós. Ajoelhando-se, rezou, não por si mesma, mas por seus filhos. Naquele momento, ela não era símbolo nem monarca. Era simplesmente uma mãe, se preparando para deixar ir. Quando se levantou, a aurora estava entrando pela fresta na parede. Paris estava acordando, indiferente à sua dor. Nas ruas, as pessoas falavam sobre pão, política e a execução que estava por vir, sem saber que a mulher, que fora o centro da corte mais grandiosa da Europa, estava silenciosamente arrumando o cabelo, enxugando as bochechas e se preparando com calma assustadora para a morte. Antes de cair num breve sono, Rosalie a ouviu murmurar: "Que Deus me dê forças para morrer com coragem." Então a vela se apagou. Seu brilho final pairou na escuridão, como uma promessa desvanecendo. Quando a cela foi engolida pela noite, Maria Antonieta não sonhou. Ela simplesmente esperou. Ao nascer do sol, o tilintear dos ferrolhos marcou o fim da espera. O dia havia chegado. O dia em que a mulher mais odiada da França mostraria uma última vez a força de sua alma. Não saia agora. A parte mais intensa está chegando. Continue comigo. Na manhã de 16 de outubro de 1793, Paris acordou sob uma névoa, pesada e gelada, como se até o céu hesitasse em testemunhar o que as próximas horas trariam. Na cela 280, a ex-rainha se mexeu antes da chegada dos guardas. Havia dormido apenas alguns minutos, descansando a cabeça na mesma mesa, onde a carta não lida ainda jazia. Rosalie apareceu com olhos inchados e uma xícara d'água. "Gostaria de tomar café, Vossa Majestade?" Maria Antonieta balançou a cabeça gentilmente. "Não. Uma vez que eu partir, não preciso de mais nada. Minha alma já se alimentou o suficiente de tristeza." Precisamente às 6 da manhã, as fechaduras giraram. A porta se abriu. O carcereiro anunciou sem rodeios: chegou a hora. 3 homens entraram atrás dele. Um clérigo, um oficial da Guarda Nacional e o carrasco, Charles-Henri Sanson, acompanhado por seus assistentes. Tudo havia sido organizado até o menor gesto. Um ritual de arrancar seus últimos fragmentos de dignidade. Um guarda informou que ela deveria trocar de roupa. A ordem era simples: remover o vestido preto de luto que usava desde a morte do marido. Aquele vestido era mais que tecido, era sua memória, seu símbolo, o último fio que a conectava à vida que lhe fora roubada. Ela pediu privacidade calmamente. "Senhor, permita-me ao menos isso." O guarda riu. "Não há rainhas aqui." Ela foi forçada a se trocar atrás de um biombo mal posicionado, enquanto eles observavam. Entregaram-lhe um vestido simples de linho branco e áspero, a cor usada pelos penitentes à beira da morte. O contraste era impiedoso. A mulher que vestira seda e joias agora parecia quase espectral numa roupa que não era sua. Quando terminou, Sanson deu um passo à frente. Sua voz monótona e distante: "Seu cabelo deve ser cortado, madame." Ela não protestou, simplesmente baixou a cabeça. Suas mãos, outrora adornadas com joias e anéis, se dobraram silenciosamente sobre a saia. Um assistente agarrou uma tesoura enferrujada e brutalmente cortou mechas de seu cabelo. Fios brancos caíam no chão como fragmentos de seu passado. Outrora loiros, seus cabelos haviam embranquecido na prisão.
descoloridos pela dor e pelo tempo. O corte não era apenas preparação, era um ritual de apagar sua feminilidade. O passo final antes do esquecimento. Quando terminou, Samson deixou cair o cabelo sem um segundo olhar. Um guarda se aproximou segurando uma corda grossa. Precisamos amarrar suas mãos. Maria Antonieta ergueu o olhar atordoada. Por quê? Meu marido, o rei, não foi amarrado. Sua voz não era rebelde, apenas triste. Nenhuma resposta foi dada. Seus pulsos foram amarrados com tanta força que a corda cortava sua pele. Ela engoliu um som de dor. Antes de sair, fez um pedido antes inimaginável para uma rainha. Posso me aliviar por um momento? Eles assentiram com desdém. A humilhação estava completa. Até o menor ato humano se tornara parte do espetáculo. Quando voltou à sala, os homens se endireitaram. Samson disse solenemente: devemos ir. Maria Antonieta fez uma pausa diante de Rosalie. A jovem mulher tremia, incapaz de falar. A rainha a olhou com ternura. Não chore por mim. Sofri demais para temer a morte. Deus te abençoe. Então ela caminhou em direção ao corredor. O corredor da conciergerie ecoava com sussurros, passos e pavor. Conforme se aproximava, os guardas removiam seus chapéus. Ninguém ousava encontrar seus olhos. Não era medo. Era um respeito involuntário. Algo em sua presença exigia silêncio. Quando chegou ao portão principal, viu a carroça esperando por ela. Uma carroça aberta e rústica de madeira, o mesmo tipo usado para criminosos. Não havia exceções para ela. Seu marido fora levado à morte, numa carruagem fechada. Ela foi oferecida para exibição. O ar da manhã mordia a pele com força. Os sinos de Notre-Dame se misturavam aos gritos crescentes das pessoas, que já enchiam as ruas. Ela subiu na carroça sem ajuda, os pulsos ainda amarrados. Por um breve momento ergueu o rosto para o céu cinzento, inalou profundamente e sussurrou palavras que apenas Rosalie pôde ouvir. Agora minha paz começa. As portas do tribunal gemiram ao se abrir. A carroça começou a rolar pela multidão. Vaias, insultos e risadas a perseguiram, mas ela permaneceu imóvel, ereta, como se não mais pertencesse ao mundo dos vivos. Sua jornada final até a Place de la Révolution havia começado. Se essa história está tocando você, deixe seu like e compartilhe. Ela precisa ser lembrada. A carroça de madeira rangia pelas ruas de Paris, puxada por 2 cavalos exaustos. Lama manchava seus lados, junto com rastros deixados por prisioneiros. Dentro dela, Maria Antonieta estava de pé, o vento puxando seu simples vestido branco e seu cabelo recém-cortado. Ela parecia a última atriz numa tragédia cujo fim todos já conheciam. A viagem lenta da conciergeria à praça durou pouco mais de 1 hora. Para os milhares aglomerados nas calçadas, tornou-se uma procissão. Eles queriam testemunhar sua queda, queriam vê-la quebrada. Alguns lançavam insultos, outros jogavam pão velho. Lá vai a viúva Capeto, gritavam. A austríaca, a ladra da França. Mas o que perturbava mais os espectadores não era sua presença, era seu silêncio. Ela não reagiu, não baixou a cabeça, não chorou. Sua expressão permaneceu composta, sua postura sem se curvar, seu olhar fixo à frente. O vento frio soprava por seu cabelo cortado, mas ela permanecia inabalável. Artistas e cronistas mais tarde escreveram que seu perfil naquele dia não refletia arrogância, mas uma calma solene e perturbadora. Uma mulher que já havia feito as pazes com seu fim. De uma sacada, um jovem de traços afiados observava atentamente. Jacques Louis David, o pintor da Revolução, abriu seu caderno. Traçou seu contorno. O pescoço longo, o maxilar firme, os olhos vazios, mas serenos. Ele tentava capturar não apenas sua figura, mas o momento preciso em que história e mito se entrelaçavam. Aquele esboço se tornaria uma das representações mais icônicas de sua queda. A carroça continuou pela Rue Saint-Honoré, guardada por fileiras de soldados. Janelas se abriam e fechavam com força conforme ela passava. Alguns a observavam com ódio aberto, outros com um respeito culpado. Sob o barulho dos cascos, gritos de vendedores e sinos de igreja,
A cidade parecia prender a respiração. Uma rajada de vento levantou poeira no ar. A carroça sacudiu violentamente sobre uma pedra. Maria Antonieta tropeçou, quase caindo. Uma onda de murmúrios rolou pela multidão. Mas sem ajuda ela se endireitou, erguendo o queixo, como se nada tivesse acontecido. Perto dali, as mulheres do mercado, as mesmas que outrora marcharam para Versalhes exigindo pão, a observavam de perto. Algumas sorriam cruelmente, outras olhavam em silêncio. Ela não parece ter medo, sussurrou uma. Talvez não tenha mais nada a perder, murmurou outra de volta. A jornada parecia interminável. O barulho da cidade se chocava ao seu redor como uma tempestade, mas por dentro ela estava quieta. Enquanto a multidão via uma rainha humilhada, ela sentia algo diferente, algo inesperado. Pela primeira vez em anos, ela se sentia livre. Livre da corte, da política, dos rumores venenosos, das expectativas, até do próprio medo. Então, a carroça virou uma esquina final e a cena se abriu diante dela. A Place de la Révolution. No centro, erguendo-se contra o céu pálido, estava a guilhotina. Sua estrutura de madeira escura e lâmina de metal reluzente cortavam uma silhueta dura à luz do meio-dia. Uma multidão massiva se apertava ao redor da plataforma, zumbindo de antecipação. Seu murmúrio cresceu num rugido. Maria Antonieta ergueu o queixo. Por um momento todo o resto desapareceu. O vento tocou seu rosto, e naquele caos, uma tranquilidade inesperada a envolveu. Ela entendeu que tudo o que sempre fora, rainha, esposa, mãe, terminaria naquela plataforma de madeira. Mas também sabia que sua história não mais pertencia aos homens que a arrastaram até ali. A carroça parou. O carrasco Charles-Henri Sanson desceu primeiro, seguido por seus assistentes. Um ofereceu sua mão para ajudá-la a descer. Ela encontrou seus olhos e respondeu suavemente. Não, obrigada, posso me virar sozinha. Com os pulsos amarrados e os pés firmes, ela desceu da carroça em meio ao trovão da multidão. Cada passo em direção à escada de madeira ecoava como as notas finais de uma sinfonia trágica. Continue até o final. Você precisa ver como essa história termina. A praça trovejava com gritos, punhos no ar, risadas zombeteiras, e o fascínio frio que vem quando uma era morre, diante de milhares de testemunhas. A guilhotina se erguia acima, silenciosa e pronta, sua lâmina reluzindo sob o sol. Maria Antonieta a encarou. Não havia terror em seus olhos, apenas uma calma notável, quase sobrenatural. Ela subiu os degraus lentamente. Suas mãos amarradas tornavam seus movimentos trêmulos, mas ela recusou assistência. O carrasco Sanson deu um passo à frente para guiá-la. E naquele instante, o destino pregou sua última peça cruel. Ao se virar, seu pé roçou o dele. Por uma batida de coração, tudo congelou. O carrasco a encarou, surpreso. E então, antes de colocar a cabeça na luneta, ela falou suas últimas palavras. Claras, suaves, quase gentis. Perdoe-me, senhor. Não fiz de propósito. Nenhum grito, nenhuma maldição, nenhuma súplica desesperada. Apenas um pedido de desculpas. Tão simples, tão humano que chocou até aqueles que vieram celebrar sua morte. Aquele pequeno gesto humilde tornou-se seu triunfo final. Naquele único suspiro, a mulher despojada de sua coroa, seus filhos, sua identidade, até seu nome, recuperou a única coisa que seus inimigos nunca poderiam confiscar, sua dignidade. Os assistentes a deitaram na prancha de madeira. O ar ao redor do cadafalso se apertou com antecipação. De algum lugar na multidão, uma voz eclodiu. Viva a República! Milhares rugiram de volta em uníssono. Sanson deu o sinal. O mecanismo estralou. Um som metálico áspero. Uma batida de coração depois, a lâmina caiu com precisão implacável. Seu corpo ficou imóvel. O carrasco ergueu sua cabeça pelos cabelos pálidos, erguendo-a diante das massas. Uma vaia violenta rolou pela praça. Viva a nação! Viva a liberdade! Para eles, era a vitória da revolução. Para ela, era a libertação. Algumas testemunhas mais tarde sussurraram que viram algo incomum, uma expressão de paz permanecendo em seu rosto.
Uma calma que parecia intocada pela violência. Outros alegaram que o céu escureceu momentos após a queda da lâmina, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Seu corpo foi colocado numa carroça coberta ao lado dos restos, daqueles executados antes dela, sem direitos, sem orações, sem caixão. Foi levada ao cemitério de La Madeleine e jogada numa vala comum, entre estranhos. Não havia flores para marcar o local, nenhuma cruz para honrar seu nome. Apenas terra e silêncio. A multidão eventualmente se dispersou. O barulho das botas marchando desapareceu, deixando apenas o eco vazio do alçapão da guilhotina se fechando. Nas sacadas e telhados, alguns permaneceram, olhando fixamente para o espaço vazio, onde uma rainha havia caído, incapazes de compreender que a história acabara de mudar. Mas a história dela não terminou ali. Fique até o fim. Há algo que você precisa saber. Eles a enterraram como uma criminosa, mas sua memória se recusou a permanecer sob a terra. Aquele pedido silencioso de desculpas ao carrasco, sussurrado diante da morte, lentamente se transformou num símbolo. Prova de que mesmo nas profundezas da crueldade, a humanidade pode resistir. Maria Antonieta, a rainha estrangeira culpada por todas as desgraças, morreu com uma graça que nenhuma lâmina poderia destruir. A guilhotina reivindicou sua vida, mas não seu espírito. No momento em que o aço atingiu seu pescoço, sua dignidade se ergueu acima do rugido da multidão, acima do ódio, acima de sua própria era trágica. Naquele único segundo, seu segundo eterno, ela recuperou seu verdadeiro trono. A praça se esvaziou. Os gritos morreram. Sob o céu cinzento de Paris, o cadafalso ficou em silêncio. Seu corpo, agora anônimo, foi levado ao cemitério de La Madeleine, onde valas sem nome engoliam as vítimas da Revolução. Rainhas, ladrões, estranhos, todos iguais sob o peso da terra. Por anos, ninguém pôde dizer onde ela repousava. Seu nome desapareceu dos registros oficiais, deliberadamente apagado. Os revolucionários acreditavam ter encerrado sua história para sempre. Mas símbolos não podem ser enterrados. O tempo passou e sua morte começou a tomar a forma de lenda. Dizia-se que após sua execução, uma jovem escultora foi convocada para capturar suas feições. Marie Grosholtz, que mais tarde seria conhecida como Madame Tussaud, moldou seu rosto em cera e gesso. Um gesto nascido da arte e fascínio mórbido preservou sua imagem, muito depois que seus inimigos viraram pó. A Revolução devorou muitos de seus próprios criadores. Robespierre caiu, tribunais se dissolveram, o trovão da guilhotina desapareceu. E conforme a França buscava sua identidade entre as cinzas, as vítimas lentamente se transformaram em mártires. Em 1815, mais de 20 anos após sua morte, o irmão de Luís XVI, agora rei Luís XVIII, ordenou uma busca pelos restos do rei e da rainha. Num canto esquecido do cemitério de La Madeleine, enterrados entre terra endurecida e ossos anônimos. 2 esqueletos foram descobertos. Um identificado por pedaços de pano branco e pulsos amarrados, foi reconhecido como Maria Antonieta. Seus restos foram finalmente levados à Basílica de Saint-Denis, o local de descanso dos reis franceses. Finalmente, a rainha negada uma tumba recebeu uma. Mas mesmo isso não foi a verdadeira conclusão de sua história. Porque além dos monumentos, além das acusações e dos mitos, algo mais profundo sobreviveu. O paradoxo de uma mulher que encarnou tanto privilégio quanto sofrimento. Maria Antonieta não foi uma santa, nem um monstro que seus inimigos imaginaram. Ela foi o reflexo de uma era transformada por medo e fúria. Aqueles que tentaram apagá-la acabaram lhe dando uma estranha imortalidade. Seu ato final, um pedido de desculpas ao próprio homem, se preparando para matá-la, perdura como uma lição silenciosa. A compaixão pode ser uma forma de resistência. Assim, terminou a vida da rainha que perdeu tudo. Seu trono, seus filhos, sua identidade. E ainda assim, na batida final do coração, quando o aço encontrou a carne, ela ganhou a única coisa que nenhum poder na terra pode roubar: dignidade. Séculos passarão, impérios desmoronarão, nomes serão esquecidos.
Mas em cada história de poder e queda, em cada eco de injustiça, permanecerá um sussurro. Houve uma vez uma mulher que enfrentou o ódio do mundo com graça. Se esta história te tocou, apoie o canal inscrevendo-se e deixando seu like. Maria Antonieta foi julgada por séculos, mas raramente compreendida. Compartilhe seus pensamentos sobre ela nos comentários. A história a lembra como um nome. O que você se lembrará dela? Inscreva-se agora para mais histórias como essa. Histórias que o mundo esqueceu, mas que precisam ser contadas.